dia a todos, bom dia a todas, como estão? Meu nome é André Chataloff e estamos no programa ProExis no Mundo, ou, na verdade, Projeto de Vida. E todos os sábados estamos aqui entre as 10 e as 11 horas, trazendo informações para vocês a respeito justamente sobre o que você está fazendo na vida humana. E se você já parou para pensar em que há algum propósito, algum projeto, alguma planificação prévia da sua parte com relação a essa existência. Você, na juventude ou até mesmo ali na infância, teve alguma ideia que surgia assim e que você falava para os pais algo do tipo: olha, eu gostaria de dar aulas, eu gostaria de ajudar a salvar as pessoas, eu tenho vontade de ensinar, fazer as pessoas virarem mais autônomas, mais independentes, mais capazes, né? Então, parece que é uma coisa assim fora da curva, mas o que a gente percebe é que tem muita gente que acaba fazendo esse tipo de observação mesmo ali na juventude, mesmo quando é criança. Então, o programa Projeto de Vida, ou programação existencial, ele serve para o quê? Ele serve justamente para trazer esse tipo de reflexão e ajudar a gente a refletir. Agora, quem patrocina, quem dá apoio a esse projeto, a essa matéria, a esse programa? Então, quem dá apoio é a APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Todos os sábados, entre 10 e 11 horas, estamos aqui com vocês. E o nosso objetivo, além de falar sobre o projeto de vida, a programação existencial, nós também trazemos convidados, temos aqui alguns blocos diferentes, em que a gente acaba explorando essas variáveis. Agora, tudo parte de uma certa premissa, né? Essas premissas, elas têm uma base, um cunho filosófico, que lá como pano de fundo nós temos uma ciência nova. Essa ciência nova chama-se conscienciologia. Conscienciologia é uma nova ciência que abarca o estudo da consciência. O que é a consciência? É o eu, o self, a individualidade, é quem é você, eu, né? Esse princípio que está em evolução. A gente admite, dentro desse paradigma da conscienciologia, dentro das bases filosóficas que essa ciência nos traz, algumas reflexões do tipo: você admite que nós viveremos e continuaremos existindo mesmo a partir do descarte desse corpo biológico? Então, tem muita gente que fala da teoria ou das hipóteses de reencarnações, de rememoração de outras vidas. Bem, o que nós estudamos vem ao encontro de algumas facetas dessas informações com algumas diferenças. Por exemplo, nós admitimos que existe um ciclo de existências, uma fieira, ou seja, um conjunto de idas e vindas do extrafísico para o intrafísico, e que nós temos diversos corpos biológicos. E isso tem uma utilidade, tem uma prática, tem uma lógica. A lógica seria o aperfeiçoamento, seria a evolução, seria o desenvolvimento dessa personalidade, dessa consciência. Agora, se a gente chegar e começar a entender e refletir, você fala: poxa, mas isso não é meio mateológico, não é meio intangível? Até certo ponto mas por isso que todos os nossos programas, a gente coloca aquele cunho de reflita, né? Busque entender, busque pesquisar, não acredite em tudo que a gente fale, busque refletir, tenha o espírito, esse senso de investigação, de não acreditar em nada, nem mesmo que a gente fale aqui, tenha suas próprias experiências. E através disso, as suas experiências vão te autopersuadir. Então, por exemplo, eu tive algumas experiências parapsíquicas que me provaram que eu sou muito mais do que esse corpo de carne e ossos. Então, isso, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da vida humana, cria impactos na minha realidade. Então, eu sei que existe uma importância de estar vivo,
Mas não só do ponto de vista de estar vivo, mas do ponto de vista que existem alguns objetivos, algumas metas a serem realizadas. E que se eu realizar essas metas, se eu cumprir esses objetivos, eu, de alguma maneira, eu estou ajudando a seguir uma linha de aceleração, de desenvolvimento, de solução de coisas do meu passado e de melhoria de perspectivas do meu futuro. Por quê? Vamos pensar. Se a gente admitir aquela questão da relação que no Oriente se fala muito, sobre a causa e efeito, a relação causa e efeito, nós temos um determinado livre-arbítrio, mas que de acordo com as nossas ações e atitudes, nós podemos ficar mais livres ou nós podemos criar mais interprisões. Nós podemos, de alguma maneira, beneficiar os outros como uma onda de propagação benfazeja, ou podemos criar uma onda de coisas ruins, um efeito em cascata, muito focado ainda no egoísmo, e isso não vai dar coisa boa. Pode até eu sentir uma benesse agora, um ganho financeiro, um bem-estar relativo, mas isso lá na frente não vai resultar bem. Vai resultar em um processo de uma limitação da minha própria liberdade. Então, essas variáveis têm a ver com a conscienciologia, que é uma ciência muito maior, muito mais profunda, e com certeza aqui nós damos apenas uma palhinha sobre isso, tá? Então, o programa Projeto de Vida, ele nos ajuda a responder essas questões. Sempre no primeiro bloco, nós trazemos o Caio Polizel, que ele traz, né, uma reflexão sobre a autogestão. Então, a autogestão, ele vai explicar um pouco e no retorno nós voltaremos a falar contigo. Então, fique ligado. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre coesão grupal maxi-proexológica. Olha que tema diferenciado, um tema que amplia o tema do nosso dia a dia aqui, dos nossos episódios da autogestão existencial, porque ele fala muito mais do grupo, né, do trabalho no grupo, não apenas da autogestão, mas sim a autogestão de cada uma das pessoas de forma agrupada, coesa, rumo e com o intuito de atender a Maxi Proexis. Mas aqueles que estão chegando neste momento aqui e nunca ouviram falar desta temática, eu devo falar que este tema ele provém, todo o conteúdo que eu vou apresentar aqui provém de um verbete escrito para a Enciclopédia da Conscienciologia do pesquisador Ricardo Rezende, meu amigo, que trouxe uma contribuição muito rica nesse verbete, trazendo na definologia o seguinte conteúdo. A coesão grupal maxi-proexológica é a união, associação e integração entre as consciências intermissivistas afins, mantida através da afetividade sadia, interassistencialidade e participação ativa em trabalhos de equipe, objetivando a consecução da programação existencial, ou melhor, da proexis conjunta. Olha que bacana quando a gente pensa na coesão do grupo visando a maxi proexis. Como sinônimo, ele trouxe no verbete a vinculação grupal evolutiva, ou o entrosamento interconsciencial maxi-proexológico. Como fatos que embasam o verbete, ele trouxe algumas contribuições bem ricas também, podemos ressaltar aqui das inúmeras listadas, o grau elevado de afinidade ou empatia entre os componentes do grupo, ou o bem-estar e a coesão afetiva do grupo, a integração dos esforços pessoais ao grupo evolutivo na Maxi Proexis. É um tema que eu gosto muito de pensar porque ele tem uma amplitude muito grande. Na parafatologia, o pesquisador trouxe a integração cosmoética entre as consciências extrafísicas e as consciências intrafísicas, visando a materialização do mega empreendimento evolutivo, ou de um mega empreendimento, ou mega empreendimentos evolutivos, podemos falar isso no plural. Como é que nós podemos integrar de modo cosmoético, com sins e consiexis, para materializar um mega empreendimento? Muito legal de pensar sobre esse tema. Ele trouxe uma contribuição também rica na efeitologia, os efeitos potencializadores da coesão grupal. Como é que fica quando estamos coesos de modo
a potencializar o grupo, os efeitos homeostáticos dos trabalhos exitosos, enfim, são várias as contribuições. E uma riqueza também é apresentada na argumentologia do verbete, nas categorias, 10 categorias que foram listadas ou tipos de coesões, dentre as quais vou enfatizar a coesão existencial, que é a existência bem articulada, a coesão holopensênica, que envolve o sinergismo dos holopensenes, a coesão interdimensional, que envolve a conexão entre as dimensões conscienciais. Podemos citar também a coesão intraconsciencial, que é a congruência entre os princípios e os valores pessoais, e a relação entre o nível de lucidez e a qualidade dos autopensenes. A gente fala muito aqui de autogestão, estamos relacionando a pensenidade, os autopensenes. E para fechar, os itens aqui listados, né, do que eu enfatizei, só e apenas parte deles, posso evidenciar a coesão verbo-ação, que é o entrosamento coerente das palavras e das atitudes. Como é que está você? Você tem coesão no tema verbo-ação? Possui entrosamento coerente naquilo que você diz e naquilo que você faz? Muito rico. A frase enfática, o autor vai fechando o verbete com a seguinte informação. A vivência teática da coesão grupal, maxi-proexológica, é exequível quando as consciências intermissivistas alcançam maior nível de autocoesão evolutiva e senso de grupalidade cosmoética. E fechando a questionologia, como vive você, que está aí me escutando, no universo da coesão grupal maxi-proexológica? Está satisfeito com o nível de entrosamento e engajamento proexológico pessoal com o grupo evolutivo? Por hoje é isso. Te vejo no próximo Momento Autogestão. Boas reflexões, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. E aí, pessoal, vocês gostaram da partinha que o Caio comentou sobre autogestão? Então vocês viram, né, que autogestão vem meio que daquela ideia da gestão em si. O que é gestão? É organização, é você, de alguma maneira, não fazer apenas uma gestão de uma empresa, de um negócio, mas fazer gestão de si mesmo. Isso que é autogestão. Então o objetivo é olhar o mapa das áreas da vida e você verificar como que está cuidando cada uma delas, que pode ser desde o processo da saúde, a relação que você tem com as outras pessoas, a relação que você tem consigo mesmo, né? Você investe em si próprio, dá valor, cuida da sua carga de sono, estuda, investe as coisas na sua própria realidade para potencializar o seu serviço. Então você começa a perceber que existem áreas da vida e que essa autogestão ela potencializa a nossa auto-organização e, é lógico, o nosso projeto de vida. Tá? Agora, né, sempre nós jogamos também no primeiro bloco uma pergunta no ar e respondemos no final. Hoje, daqui a pouquinho, nós teremos um entrevistado que é o Felipe Junqueira e ele vai falar de um tema interessante que é a bússola proexogênica, que tem a ver com favorável à programação existencial, que é o nome mais técnico do projeto de vida. E a gente gostaria de saber de você. Você já ouviu falar nessa bússola? Você tem algo que te norteia ou já sentiu essa percepção de alguma maneira, em algum momento da sua vida? Olha, eu sinto que se eu fizer isso é uma coisa errada. Se eu fizer essa outra vertente, eu percebo que vai dar resultado, vou ajudar mais. Você percebe isso? Você identifica que há algum nível de bússola, né, dentro de si? Então, responda aí, vamos responder isso lá no final do programa. Agora vamos aproveitar e ter um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos aqui com Felipe Junqueira para dar justamente esse molho dessa entrevista que nós vamos fazer. Até mais. Olá, pessoal. Para quem está nos acompanhando, está ligado, estamos aqui no programa Projeto de Vida.
você nos acompanha, você já ouviu falar no Projeto de Vida? Bem, eu sou o André Chataloff, esse é um programa patrocinado pela APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, e qual que é o grande objetivo nosso aqui? É trazer reflexões sobre o que estou fazendo na vida humana. Estou, de alguma maneira, sentindo bem com a minha consecução, ou melhor, o realizar da minha vida? Eu estou sentindo que eu estou atrasado, de repente, que eu tenho tarefas que eu deveria ter começado e não comecei? Ou então estou sentindo que há um vazio dentro de mim, um vazio existencial, eu estou parecendo que estou no meio do oceano e não sei para que lado seguir? Então, todas essas questões aqui a gente busca responder. De alguma maneira simples, né? A gente acaba trazendo aqui alguns entrevistados, e agora estamos aqui com Felipe Junqueira. Tudo bem, Felipe? Como que vai? Tudo já, André. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Eu vou aqui apresentar, né, dar a ficha, né, as credenciais do Felipe. Então, o Felipe é estudante de Direito, ele é natural de Belo Horizonte e reside lá. Então, vocês estão vendo que pelos meios informáticos estamos conversando, fazendo essa entrevista à distância. Ele conheceu, né, só para a gente entender que a gente falou no programa que essas articulações desses estudos, eles permeiam a ciência Conscienciologia, e o Felipe ele conheceu em 2016 essa ciência. Ele é voluntário de uma instituição que é o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, desde 2017. Essa instituição é uma instituição bem séria, inclusive ela foi presidida pelo a pessoa que trouxe e materializou essa ciência, fez essa proposta dessa ciência Conscienciologia, que foi o professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira é muito conhecido, né, inclusive no meio espírita, que ele trabalhou muitos anos ao lado do Chico Xavier, e em determinado momento ele fez ali um direcionamento para pesquisar a multidimensionalidade, fenômenos parapsíquicos e, de alguma maneira, a própria programação existencial, que é o projeto de vida, desenvolvendo um instituto que foi o IIPC, né, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E o Felipe também ele é docente, né, também nessas áreas de pesquisa desde 2019. Então ele tem já assim bastante informação para poder trazer para nós e debater. Então seja muito bem-vindo, Felipe. Vamos esquentar os nossos motores? Bora. Agora, você trouxe um tema aqui para a nossa entrevista que é bússola proexogênica. Eu sei que para muita gente que está em casa parece um nome muito esquisito, um nome até de remédio, mas de alguma maneira a gente tem que observar que proexis é programação existencial, é uma contração, é uma nova palavra derivada justamente dessa associação de ideias. E se a gente for pensar, tudo que é gênica, esse radical, ele tem a ver que é a favor de, né? Então, quer dizer, a favor da programação, ele conduz de você realizar o seu projeto de vida. Me explica uma coisa, por que você se interessou por esse tema? Então, André, desde novo, assim, eu já tinha um sentimento um sentimento não, era uma certeza íntima de que eu ou que outras pessoas tinham alguma programação para fazer nessa vida. Algumas vezes eu até tentava, assim, né, na adolescência eu ficava pensando, não, isso é bobagem minha. Mas eu pensava isso de forma filosófica, porque intimamente eu sabia que eu tinha alguma coisa para fazer. Né? E eu ficava relutando algumas vezes, falava, não, isso é bobeira, não tem nada disso, não tem nada comprovado sobre isso e tal. E às vezes também colocava essa bússola numa busca externa, né? Como se fosse alguma coisa que eu encontrar, algum caminho que eu ia pegar, alguma coisa que chegaria para mim. E na verdade não é isso, essa bússola é muito interna, né? Então esse sentimento que era gerado ali já era uma coisa intrínseca em mim mesmo. E eu penso que em várias pessoas, né? Principalmente as que estão nos ouvindo agora, penso que algumas delas podem também estar passando por esse processo.
Muito bom. Agora, Felipe, você inclusive participou de um evento recente na Apex, em que você falou inclusive na pesquisa de outra personalidade, né, que é o estudo biográfico, e você estudou, foi o Gandhi, né? Essa personalidade aí lá da Índia, muito curiosa. Você observa que estudar a personalidade de alguém assim que realizou coisas notáveis na humanidade, isso ajuda a gente a entender um pouco desse processo da bússola, né, proexogênica, ou seja, a favor da programação existencial? Com certeza, André. Principalmente quando se fala de uma personalidade nesse porte, né, igual você mesmo disse que fez algumas coisas positivas aqui, você começa a entender melhor esse mecanismo e você começa a valorizar também a sua própria vida. Você não perde mais tempo ali com algumas coisas que são ilusórias, com algumas coisas efêmeras, você leva realmente a sua vida mais a sério. Você percebe que uma pessoa que dedicou a vida toda tentando fazer ali alguma coisa assistencial, ou então se dedicando a alguma coisa que intrinsecamente ele sabia que era correto, talvez de forma orgânica, assim, sem saber muito bem o que estava acontecendo, você percebe que tem alguma coisa a mais ali. Que inclusive você pode estar fazendo alguma coisa a mais também. Entendi. E é interessante, né, Felipe, por exemplo, você é jovem, né? Com quantos anos você está? Só para, eu sei que é chato a gente pedir idade do povo, né, que tem gente que não gosta, mas acho que é interessante de mostrar, por exemplo, você ainda está na faculdade, não quer dizer que faculdade é só para jovem, mas eu estou querendo dizer o seguinte, você está nessa fase de investimento na vida humana, né, da sua carreira, né, do ponto de vista aí da sua profissão, e é bom a gente ter uma noção, né, dessa condição tua. Quantos anos você está? Então, André, eu estou um pouco atrasado nesse quesito da faculdade. Eu estou com 31 anos, mas para minha defesa eu fiz 31 esse ano. Não, mas 31 é jovem, cara. Você tem 31, você não está nem na fase executiva, né, que a gente admite na Consciologia, que seria após os 35 anos, imaginando aí uma média humana de 70 anos, né? Mas a gente está vendo que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Mas se a gente for pegar estatisticamente uns 70 anos é a média de existência, né, assim, para estudos gerais, e a gente vê que você ainda não chegou nem perto da metade do caminho, então tem muita coisa para realizar, né? E é importante que você já está preocupado com essa ideia da bússola, né? De algo norteador e avaliando quais são as suas metas, objetivos, legado, ou seja, tem até aquelas situações, né, Felipe, que a gente vê, até tem aquela música do Legião Urbana, que ele fala, né, que tipo, aqueles jovens que queriam mudar o mundo, e quem tirou, né, a sua coragem e tal, mas a gente percebe que geralmente o jovem, ele vem assim com uma garra, com uma vontade de renovação, não é verdade? A gente vê, inclusive, que essa força da juventude que acaba mudando e ajudando a sociedade a dar saltos. E você está nessa onda, né? Você está nesse processo. Então, está tudo certo. Agora, vamos entender um pouquinho esse sentimento, né, íntimo de programação existencial, de projeto de vida. Como que você vê essa condição? Você já tem isso desde criança? Despertou mais na adolescência? Como que é? Então, eu tenho desde criança, mas na adolescência eu passei... Eu penso que é o processo da adolescência mesmo, né? Eu ficava contestando essas coisas, pensando que isso era coisa da minha cabeça, esse tipo de coisa. Até tentava esquecer esse tipo de assunto. Aí eu fiz uma viagem, eu fiquei um tempo morando na Austrália, fiquei 1 ano e meio na Austrália, e depois fiquei 2 meses na Tailândia. Mas aí eu retomei esse sentimento. E no que eu retornei aqui para o Brasil, eu ficava tentando encontrar esse caminho, né? O que seria essa programação, e acabei fazendo de tudo, experimentando de tudo. Eu ia em centros espíritas, centro de umbanda, centro de candomblé, e também eu pensava que poderia ser alguma coisa profissional. Aí eu queria me tornar lutador profissional de jiu-jitsu, que era uma arte marcial que eu treinava. Aí depois eu também mas esse sentimento de vazio, assim, essa melancolia, não passava.
Eu pensava, não é possível que isso não acontece e tal. Até que um dia, quando eu comecei a trabalhar nesse centro espírita, em um centro de Umbanda, na verdade, não era nem centro espírita, mas era um centro de Umbanda branca, né, que eles dizem, tinha uma oração do Chico Xavier com um tal de Valdo Vieira. Aí eu falei assim, pô, quem é esse Valdo Vieira, né? Se ele anda ali com o Chico Xavier, ele deve ser bom também. E nessa época, ali nesse centro de Umbanda, eu já tinha várias projeções e elas ficaram ainda mais fortes, inclusive algumas projeções no centro de Umbanda. Aí eu comecei a contestar algumas coisas por ali e aí eu continuava com esse sentimento de querer buscar mais, né? A gente fala na Conscienciologia chamado de buscador borboleta, que é aquela pessoa que vai buscando ali em cada ponto. E eu percebi que eu estava nesse movimento e, assim, se você for analisar esse movimento de buscador borboleta, é porque a pessoa ainda não se encontrou ali. E eu realmente não tinha me encontrado. Aí eu continuava buscando, continuava indo em outros centros de Umbanda, outros centros espíritas, inclusive eu era chamado para trabalhar nesses outros lugares também. Mas com essas projeções eu comecei a contestar algumas coisas. Foi aí que um médium lá incorporado, eu conversando com ele, ele falou, não, você tem que estudar, ele falou alguma coisa do tipo. Aí eu fui no saguão desse centro de Umbanda, no que eu sento lá eu vejo uma oração do Chico Xavier com esse tal de Valdo Vieira, igual havia falado. Aí eu fui procurar no Google, né, quem que é o tal do Valdo Vieira, para eu poder estudar um pouco mais. Aí foi aí que eu vi a projeção da consciência. O Felipe, só para a gente entender, assim, contextualizar o público, né? Se a gente for analisar, você falou que, primeiro, que você foi para Tailândia e você viveu lá um tempo, você foi para Tailândia e também para a terra dos cangurus, lá, Austrália. E o que a gente percebe? Que muita gente fala, inclusive, que essa questão da vivência internacional, de passar um tempo numa outra cultura, um outro idioma, é como se você estivesse fazendo uma faculdade. Então, você está aí, estava falando, né, reclamando, não, ainda estou com 31 anos, estou estudando gente, mas você já fez mais 2 faculdades antes, você foi lá estudar e tem uma relação sociológica, uma convivência, tanto na Austrália quanto na Tailândia. Agora, me diz uma coisa, é só para interessante, você falou que teve o fenômeno da projeção. O fenômeno da projeção da consciência, ele é saída fora do corpo, né? Só para o grande público perceber. E é lógico, vou dar um exemplo aqui, né, para o pessoal entender. Quem assistiu aquele filme Dr. Strange, né? Então, que tem lá a condição que ele vai estudar, ele vai até para o Tibete, ele vai fazer ali uma peregrinação para tentar entender e ter respostas da vida. Ele encontra lá uma monja especificamente que ensina o processo da projeção. E até mostra, né, no Dr. Strange, que no momentos que ele está até estudando fora do corpo. E é interessante que o grande público pode achar aquilo como uma fantasia. Mas o que a gente percebe, até estudos orientais mostram a vivência da saída fora do corpo. É que nós não dominamos isso, mas o que você está mostrando é que de fato esse fenômeno existe, isso acontecia com você e isso de alguma maneira despertou curiosidade de estudar o assunto, não é isso? Com certeza. E nesse lugar onde eu trabalhava, fazia esse trabalho voluntário anteriormente, também não era, apesar de ter um paradigma multidimensional, se eles olharem a vida de forma multidimensional, percebe que ainda não era exatamente um paradigma real nesse contexto. Porque ao mesmo tempo que você vivenciava alguns fenômenos, lá eles podavam esses fenômenos. Por exemplo, o fenômeno da projeção consciente. Inclusive eu tive uma projeção lá dentro mesmo que foi muito forte. Eu tive uma projeção com um índio, assim, um indígena, e ele mostrava algumas pessoas da igreja carregando um crucifixo, assim, queimando várias ocas, sabe? Oca é a casa do índio, né? Queimando, matando alguns índios. Aí esse mesmo índio virou para mim e falou, você quer continuar fazendo parte desse processo? Aí eu voltei pro corpo, bem impressionado, né? Aí eu fui e relatei isso pro coordenador da casa. Ele não gostou do que eu relatei, mas aí
fora isso, eu comecei a estudar algumas outras coisas e eu comecei a contestar várias dessas coisas. Não contestar essencialmente a casa, mas alguns ensinamentos, por que só existe um Deus, Jesus, esse tipo de coisa. Aí sim, eu fui começando a contestar, comecei a ter mais projeções, mais fenômenos parapsíquicos, e aí eu fui pesquisar, teve esse evento aí em que eu fui pesquisar o professor Valdo, e assim, foi um achado, né? E mesmo assim eu continuei frequentando essa casa, trabalhava lá, inclusive, mas aí, e olha só, na época eu nem pensei, vou pesquisar Conscienciologia em Belo Horizonte. Era uma coisa assim, que eu ainda não tinha parado para pensar que isso poderia ser possível, não sei porquê. Mas aí, numa conversa com outro médium, assim, ele foi falar mal do professor Valdo. Aí ele foi e me falou, mas aqui em Belo Horizonte tem um lugar de Conscienciologia. Aí que eu falei, pô, com certeza, né? Vou pesquisar no Google de novo. Aí eu pesquisei e encontrei o IITC. Muito bom. Agora, Felipe, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, além disso que você comentou aqui agora, sobre a busca, né, pela programação existencial, né, começou a dar um desconforto de alguma forma, e isso até gerou uma condição de você bater em algumas portas. O que de fato fez você despertar, né, se foi essa projeção mesmo, ou tinha alguns outros fatores que te levaram à reflexão da busca de alguma coisa diferente? Eu queria que você respondesse isso para a gente, mas não agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno nós estaremos aqui com o Felipe respondendo essas questões. E aí, pessoal, você que está aí ou no carro ou escutando a gente até pelo Facebook da RCI, ou até mesmo sintonizado em casa mesmo, na rádio, nós estamos aqui, a RCI está sempre ao seu lado e tem sempre uma programação recheada de coisas interessantes, né? Lembrando que sábado nós temos aí pelo menos 3 programas, um programa anterior a este e um outro depois, todos relacionados à Conscienciologia, e vale a pena você aí ficar no radinho ou ficar ligado na internet, ligado no Facebook da RCI para acompanhar essas dicas, essas entrevistas, esse trabalho todo. Agora, voltando aqui com o Felipe Junqueira, o Felipe está lá em Belo Horizonte e até no intervalo a gente estava conversando sobre o processo de esse caminho, né, que ele fez saindo aqui do Brasil, estudando na Austrália, depois foi lá para Tailândia, ou seja, não é uma coisa que todo mundo fala assim, vou lá para Tailândia, né? Ou seja, aí ele estava contando, né, do processo de pesquisa, no processo de entender diversas coisas. E eu queria, Felipe, que você falasse um pouco sobre essa busca, né, pela programação, pelo projeto de vida, e se essa projeção ela foi acachapante, ela foi decisiva para você chegar aí do ponto de vista de orientação, já que você está falando aqui sobre bússola, né? Bússola que favorece o projeto de vida. O que de fato norteou? Foram diversas coisas que foram meio que te conduzindo a isso? Ou foi uma experiência significativa como essa? Como que foi o processo? Então, André, essa experiência ela foi bastante significativa, mas o que mais me influenciou foi eu ainda ter esse sentimento íntimo de não ter me encontrado nos lugares em que eu ia. Ter me encontrado entre aspas, né? Porque eu não me sentia em casa ali. Isso foi o primordial, assim. E quando eu fui no IPC, eu me senti em casa. Eu tive acesso a novas informações, e essas informações faziam muito sentido para mim. Muito mais sentido do que onde eu trabalhava, nesse trabalho mediúnico. E foi isso. Mas o outro fator também é que chegando ali, eu já não tinha uma melancolia, assim, sabe? Uma tristeza, tipo, não, o que eu vim fazer aqui? Para que serve isso? Porque eu também contestava muito. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer para quê? Daqui a pouco já está acabando, né? Não tem sentido eu fazer isso. E eu ficava nesse jogo, assim. Ao mesmo tempo que eu tinha alguns pensamentos, eu questionava os meus próprios pensamentos. Isso daí fez uma diferença tremenda, porque eu fui me autodesenvolvendo e percebendo que
alguns lugares não eram para mim, outras coisas também não eram mais para mim. Isso daí foi norteando, assim, no meu encontro com o IPC, com o trabalho voluntário dentro da Conscienciologia. Entendi. E aí você, de alguma maneira, a gente percebe que quando você identifica um novo grupo, né, começa a estudar de uma maneira mais científica, de repente, esses fenômenos, houve algo de saciar esse vazio? Esse vazio íntimo, ele perpetuou por mais tempo? Ele ainda existe hoje? O que aconteceu com relação a esse vazio? Ele foi preenchido? Então, André, foi super preenchido, não existe mais. E é engraçado porque eu era uma criança muito alegre, assim, tal, muito brincalhona. Chegou ali na fase da adolescência, eu já não era tanto, assim, por causa desses questionamentos. Eu sempre questionei muito a vida, esse tipo de coisa. E quando eu cheguei, quando eu tive contato com essas ideias, com esse povo, esse público, né, da Conscienciologia, isso acabou na hora, começou na hora. Porque foi realmente um reencontro. Eu falei, é isso, finalmente, né, me encontrei, finalmente é aqui que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que desenvolver. E isso foi acachapante, assim. Na hora já passou. Outra coisa que é bastante interessante é que eu sou muito dedicado ao trabalho voluntário. Então eu penso que a pessoa que, quando ela se encontra assim, ela vai se dedicar, ela vai fazer acontecer, ela não para para pensar se aquilo vai dar certo, se não vai dar certo, ela faz acontecer, sabe? Então isso também é muito marcante, assim. E é uma coisa que eu me meço muito, porque até hoje eu não tive vontade de parar, eu não tive vontade, não tive mais nenhum lapso assim, de melancolia, ou então de me perguntar se era isso mesmo, se o que eu queria, se era esse mesmo caminho de estar ali ensinando Conscienciologia. Eu não parei um minuto para pensar, e quando eu penso, um minuto para pensar não, eu penso nessas questões e eu não vejo uma margem assim de pensamentos e sentimentos que eu tinha anteriormente, de que, não, acho que não é isso, sabe? Já está bem vincado, assim, eu tenho certeza que é isso, estou super bem feliz, bem contente com a minha vida, bem alegre. Então, esses daí foram o que chancelaram, assim, nessa busca. Entendi. É interessante, né, que tem essa ideia do buscador borboleta, aquela pessoa que vai sempre indo atrás de uma informação ou outra, tentando se encontrar. Ela sabe que tem algo que ela precisa estudar, que está faltando uma coisa, uma pedra no quebra-cabeça, né? E que ela precisa, de alguma maneira, sentir mais completa, né? Sentir que ela está meio que realizando algo mais consistente, né? Preenchendo essa condição. E que, basicamente, quando ela, de alguma maneira, depara com algo em que ela tem que arregaçar as mangas, ela se sente útil, ela se sente que está dentro de um propósito, que a gente pode perceber, né, Felipe, que você falou aqui, mexendo com a Conscienciologia e tal, isso é algo que foi significativo para você. Mas, se a gente for analisar como um todo, tem diversas áreas e propósitos, né? A gente percebe que os projetos de vidas, eles têm assim os mais diversos tipos, objetivos e características. Então, às vezes, está lá uma pessoa ensinando outros jovens a aprender a ler, ou a melhorar a condição da pesquisa científica, a autonomia, né? Ou direito, né? Direitos humanos, igualdade de gênero. Então tem tantas coisas, tantas frentes sérias de assistência, que a gente tem que aqui pensar grande, não é, Felipe? Ou seja, que olhar, assim, do ponto de vista, até que você está estudando direito, estudar, né, o direito e os deveres de cada um, isso tem muito assunto para manga. A pessoa não pode ficar cruzando os braços assim, falando assim, eu não sei, eu sinto um vazio e basta. Né? Não sai do canto. Ela precisa ir atrás, não é? O
que foi o que você fez. Você saiu do país para ir atrás desse teu vazio. E lá, né, não sei aonde, você, de alguma maneira, se encontrou. Você é igual aquela história que o pessoal fala, né? Eu quero ir para Paris, eu vou para a Argentina primeiro. Então, quer dizer, você deu a volta no mundo para chegar ao teu objetivo, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho... Fala, mas pode falar. Não, o que pode perguntar, né? É que eu queria entender o seguinte, sincronicidades, elas foram acontecendo. Eu imagino até mesmo que, do ponto de vista, assim, portas foram se abrindo, pessoas do teu passado, você foi identificando e sentindo ali, talvez, vínculos, né? Não, a gente fala, assim, de vínculos, de ideias, de relação de trabalho, relação de projeto de vida mesmo, né? E então, como que foi isso para você? As sincronicidades. Tá, eu vou primeiro comentar o que você disse antes, sobre cada um ter um caminho, e é isso mesmo. Eu penso que esse buscador, essa busca borboleta, esse buscador borboleta, ele faz certo no começo, de estar ali querendo se encontrar, e realmente ele não pode parar de procurar. Continua procurando. Se não é aquilo que você está se sentindo bem ali, não é o lugar onde que você acha que vai fazer alguma diferença, que não tem ressonância com você mesmo, continua procurando até que você encontre. Até porque cada um tem um caminho, né, André? Então, o meu caminho não vai servir para outra pessoa, com certeza. E essas sincronicidades que você está falando foram bem interessantes, porque antes de eu ir para a Austrália, eu já vivenciava várias sincronicidades. Aí eu sempre falava, não, isso daqui é viagem da minha cabeça, isso não existe. Então, não, isso daqui foi muita coincidência. Mas um pouco antes de eu ir para a Austrália, eu já tinha ingressado na faculdade, eu estava no primeiro período, e eu fui fazer um estágio numa comunidade aqui em Belo Horizonte. E lá nessa comunidade tinha um livro sem capa. E nessa época eu era completamente avesso ao espiritismo, à multidimensionalidade, ou qualquer coisa que falasse do tipo. Felipe, quando você fala comunidade, que lugar que era esse? Você pode falar, assim? Era uma escola? Posso. Era um... O que é essa? Não, era no centro de centro comunitário, dentro de uma favela que chama Morro do Papagaio, aqui em Belo Horizonte. Ah, ok. Aí ali... Agora ficou claro pra gente. Aí ali a gente fazia mediação e conciliação. Era um projeto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas aí, nesse dia, não tinha muito o que fazer nesse estágio. E aí eu peguei um livro sem capa, porque tinha uma bibliotecazinha ali para a comunidade, que era até pouco usada, mas aí eu peguei esse livro sem capa e comecei a ler. Aí eu achei um livro interessante, assim, tal. Não gostei muito porque era um romance, mas achei interessante algumas coisas que ele trazia. Aí, no final, assim, eu li que o autor era o Chico Xavier. Eu falei, pô, o livro é até bom, mas o Chico, esse negócio de espírito, de multidimensionalidade, energia, isso daí pra mim não existe e tal. Mas aí eu fui pra Austrália, e lá na Austrália foi uma virada, realmente, porque eu penso que eu já vivi lá alguma vida anterior, e algumas coisas foram revivendo ali dentro da minha consciência. Então eu comecei a vivenciar vários fenômenos, eu comecei a sentir bastante energia. Eu lembro que eu tinha vontade de comprar alguns livros antes de eu ir que falavam de energia, então eu já tinha, depois de um processo, assim, eu já tinha interesse em saber mais sobre energia. E aí chegou na Austrália, em frente à escola onde eu estudava, tinha um shopping que tinha uma livraria. E eu estava indo mal nas aulas de inglês. Aí eu falei, não, eu preciso estudar. Aí no que eu entrei nesse shopping, eu encontrei um livro que falava de energia e que era um livro que eu tinha pesquisado aqui no Brasil, que na época não tinha aqui no Brasil. Aí eu comprei esse livro e lá traziam vários aspectos de energia, sobre a multidimensionalidade.
E aí essas coisas ficaram mais aparentes, esses aspectos de sentir as energias, perceber a intenção das outras pessoas, mas ao mesmo tempo que eu percebia, eu me sabotava. Eu pensava assim, não, isso ainda não tem nada científico. Aí muitas vezes eu percebia a má intenção de alguém, mas eu deixava que aquela pessoa fizesse alguma coisa, talvez ali num propósito de eu ser um bonzinho, alguma coisa do tipo, eu não sei. Mas essas coisas foram me levando a querer buscar mais informações também. Porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu sentia e vivenciava essas coisas, para mim a ciência ainda não tinha encontrado uma resposta, e isso também foi me impulsionando a procurar mais. Mas ao mesmo tempo foi um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ia me impulsionando, eu ia me auto-sabotando, pensando, já que não existe, já que ninguém descobriu, eu estou viajando na maionese. Isso não existe mesmo. E essas foram algumas questões, assim, que foram me levando a essa busca. Ô Felipe, então eu queria entender o seguinte, vamos lá, eu acho que foi muito interessante essa explicação que você acabou passando, que você tinha uma conduta, né, você estava querendo investigar, você estava querendo preencher esse vazio, mas ao mesmo tempo você tinha alguns valores, parâmetros, inclusive parâmetros mais materialistas, né? Tipo, não, olha, multidimensionalidade, isso daí é fantasia. Processo de energia, isso também é fantasia. Espírito não existe, ou seja, não existem consciências em outras dimensões e só tem o corpo físico. Então, isso de alguma maneira, esse véu, esse teu paradigma, esses seus conjuntos de valores, eles cerceavam você dessa realidade. Então, você falava, ó, beleza, isso é uma história muito bem contada, faz sentido, até assim curioso, mas isso daí não cola, não rola para mim, não quero saber. Aí o que acontece? Alguma coisa meio que fez você ressignificar isso. Eu queria que você falasse então sobre esse processo dessas sincronicidades multidimensionais, explicasse para a gente, mas não falasse agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno o Felipe vai falar qual que foi o momento de virada desse processo da multidimensionalidade. E você aí que está na cadeira, você que está nos acompanhando, como que é? Você já identificou sua bússola proexogênica? Eu sei que o nome é bem complicado, mas vamos desdramatizar também. Proex, programação existencial. Gênica é a favor de. Então, quer dizer, você tem uma bússola a favor da sua própria programação existencial? E aí a gente percebeu e está entendendo o caminho que seguiu o Felipe. O Felipe, para entender um pouco mais da sua vida, não estava desgostoso com a sua vida ali em Belo Horizonte, né? Provavelmente vivia em Belo Horizonte antes, ou não, outro lugar. Resolveu mudar para a Austrália, cara, a Austrália é longe pra caramba. Só para a gente perceber, para você viajar hoje para ir chegar na Austrália, são no mínimo 24 horas. Só que eu já vi, né, Felipe, um pessoal falando que como tem paradas, e se não, o voo ele sai muito caro se for direto, acaba ficando 36 horas para você viajar para a Austrália. Quer dizer, olha, o cara tem que querer muito para ir para lá, tá? Então, quer dizer, entenda isso. Beleza, ele foi para a Austrália, foi lá, foi estudar inglês, etc. Viu que a coisa não estava rolando bem, foi para Tailândia. Ou seja, Tailândia, gente, ninguém fala assim, olha, eu quero ir para Tailândia, né? Então, tipo, ele quis, aí ele viu que tem a ver com o passado dele, que a Austrália tem a ver com o passado dele. Agora, ele foi, do ponto de vista, muito cético. E é muito importante ser cético. A gente não deve acreditar em tudo, olhar e falar assim, ficar meio que assim, embasbacado com boas histórias. Não devemos ser assim também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser, vamos dizer assim, estar com a mente aberta. E foi, em determinado momento, que houveram sincronicidades e o Felipe mudou. Felipe, do ponto de vista de sincronicidades, indicadoras, o próprio processo da multidimensionalidade, como foi a mudança, a virada? Foi essa experiência do índio, foi essa experiência mostrando a realidade, ou tiveram uma sequência de experiências? Então, André, foi um pouco antes,
bem antes ali dessa projeção com esse índio, mas começou ali, quando eu retornei da Tailândia, eu mudei bastante nessa viagem. Pensei, não, eu quero experimentar de tudo, eu quero pesquisar tudo. Inclusive, algumas coisas que eu queria estudar, que eu tinha um preconceito antes, seriam centros espíritas, porque era o único lugar que eu conhecia na época que pesquisava multidimensionalidade. Não multidimensionalidade como um todo, mas principalmente ali os espíritos. Mas aí eu retornando da Tailândia, eu acabei eu acabei fazendo as coisas que eu já fazia antes de ir para a Austrália e para a Tailândia. Então eu voltei a treinar jiu-jitsu e esse tipo de coisa, mas aquilo ainda não me preenchia. E na época eu retomei a faculdade e eu fui fazer um estágio. E nesse estágio tinha um cara que era filho de um coordenador de um centro espírita. Aí ele falou, aí eu fui conversei com ele um pouquinho assim, aí ele foi e me deu um papel, falou, o dia que você quiser ir lá e tal, fica à vontade. Mas aí eu botei esse papel na mochila, ignorei, mas eu continuava indo lá pro jiu-jitsu. E no jiu-jitsu eu comecei a ficar com uma moça lá na época, e eu comecei a ter várias projeções, perceber várias coisas ali naquele meio também. E eu comecei a ficar bastante desorientado, assim, desequilibrado em algumas questões. E aí uma ideia ficava batendo na minha cabeça. Vai no centro espírita, vai no centro espírita. Aí eu peguei, abri a mochila um dia e vi esse negócio, esse papel. Também tive o apoio dos meus pais, que eles me levaram em alguns outros centros espíritas. Mas aí eu comecei a adentrar nesse meio, né? Mas mesmo assim eu ainda contestava bastante. Eu falava, não, isso é viagem, isso não existe, isso daqui pode ter acontecido, mas para mim não faz sentido, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a pedir por sinais. E foi bem engraçado que uma vez, eu saindo, assim, na época, olha só, eu andava de moto também. Na época, saindo de moto, eu falei assim, não, eu quero um sinal, e eu ainda especifiquei, eu quero um sinal, um risco na viseira do meu capacete. Aí eu treinava jiu-jitsu em um shopping. E no que eu parei ali na cancela ali do shopping, eu botei o cartão para a cancela abrir. No que ela abriu, eu acelerei a moto, mas a cancela fechou. E ela bateu exatamente na viseira ali do meu capacete. Bateu e voltou. Eu até fiquei impressionado porque ela é bem rápida, assim, e foi bem suave também. Não sei se alguém já vivenciou isso, mas a cancela ali tem um mecanismo que, se ela cai, ela levanta. E nisso eu olhei para o meu capacete, estava exatamente o risco ali que eu pedi. Fora isso, eu fui instigando, assim, cada vez mais, falava, não, eu quero essa coisa aconteça, porque eu queria provas, entre aspas. E foram acontecendo. Mas ao mesmo tempo que eu pedi essas provas, e eu não melhorava algumas atitudes, ou então eu não levava a sério algumas coisas que eu fazia, essas coisas iam repercutindo e iam gerando essas outras sincronicidades. Inclusive, eu apresentei um artigo no CIPRO, junto com o GPC ProEx, que é Grupo de Pesquisas Conscienciológicas ligados à Pré-Ecologia, e a minha parte foi justamente sincronicidade. E eu não levava a sério, retomando aqui, né, eu não levava a sério as coisas, mas essas coisas iam repercutindo, né, e multidimensionalmente. E quando retornavam, para mim, não eram coisas bem legais, assim, eram sincronicidades um pouco patológicas. Felipe, a sua história é fantástica, assim, do ponto de vista fenomênico, dos ajustes, realmente o tema que você trouxe, né, que é o processo da bússola proexogênica, ela é bem curioso. A gente gostaria de falar mais com você, mas nosso tempo já está no limite. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né, o que você tem para dizer para a gente? Então, primeiro, obrigado André, obrigado à equipe, a Gabriela. Queria agradecer também a minha família, minha namorada, agradecer a todo mundo aqui, né? Mas eu queria dar uma dica que é a seguinte, eu já até falei no programa, você também,
que enquanto você não encontrar aquilo que você se predispôs a fazer, mesmo que você não tenha se predisposto a fazer nada, mas se você não encontrar aquilo que realmente te preencha, não pare de procurar. Quando você encontrar, se dedique ao máximo, entre de cabeça e faça valer a pena. Essa é a minha dica. Mas é claro, voltado sempre à assistência, pode perceber que as coisas egóicas ali, que geram uma paixão, geralmente são elas que nos travam, elas que não nos deixam caminhar. E outra, abram a cabeça para multidimensionalidade, para um novo paradigma, que isso daí pode estar influenciando demais na forma que vocês vivem e talvez vocês não tenham percebido ainda. Muito bom. Então, considerações. Felipe, nós agradecemos, né? E agora nós vamos para um outro bloco, né? E que vai ser ProEx no mundo. Escute essa dica e já retornamos. Bem-vindos ao ProEx no Mundo. Olá, meu nome é Flávio Osmo. Então, quando eu tinha 15 anos, comecei a me interessar pela projeção consciente depois de ver uma entrevista de Jô Soares que abordou esse tema. O meu contato com a Consciologia foi mesmo na cidade, por indicação de um coleguinha muito culto, que já sabia da existência do IPC. Ele foi comigo visitar a unidade de Salvador, e nessa época fiz os cursos P1, P2, mas só mais tarde, quando eu tinha por volta de 29 anos, é que entrei de cabeça nessa ciência. Os conhecimentos que adquiri, experiências que vivenciei a partir de então, foram direta ou indiretamente fundamentais para me colocarem no rumo de execução da programação existencial. Eu acho que vale a pena citar algumas. O Valdo valorizava bastante o curso de psicologia por conta de ser o que mais se aproxima do estudo da consciência. Eu já sabia disso há algum tempo, mas um belo dia acordei com um desejo súbito de fazer o curso. E resolvi seguir esse desejo. Já cursando psicologia, eu participei do curso Reciclagem Existencial com Igor Habib. Lá teve uma dinâmica que tínhamos que sortear um papel, algo escrito, né? E aí sorteei pesquisador. Isso foi um divisor de águas para mim. Eu sempre fui atrás de conhecimentos para embasar minhas decisões. Mas até então eu não tinha para mim que essa era uma qualidade importante que eu tinha. Não demorou muito e no curso de psicologia eu tive aula com um professor que estava no mestrado da UFBA. E aí eu pensei, se eu sou pesquisador, então vale a pena seguir esse rumo. E aí pedi a ajuda dele, que me introduziu no grupo de pesquisa de lá. Não vou mentir, conquistar o status de mestre foi algo que me seduziu bastante. O tema que eu queria trabalhar era o da compaixão. Entender por que tem pessoas que têm uma inclinação para ajudar e outras não. Eu queria entender isso, pois ficava incomodado com isso em mim, de não ser inclinado a ajudar. Mas o tema do meu mestrado acabou sendo crenças negativas sobre si e sobre os outros, que eu entendia ser algo importante de entender antes de entrar no tema da compaixão. O mestrado foi fundamental para me conferir habilidade de pesquisa. E as sincronicidades, algo que a Consciologia nos treina a prestar atenção, me apontavam que a publicação de artigos era algo que eu deveria trilhar. Tentei emendar o doutorado já com o tema da virtude da compaixão, mas não passei na seleção. Mas isso não me desanimou, me deu um certo alívio, pois eu estava cansado dos rituais da academia. Inclusive, tive até uma projeção consciente mais para frente, em que um papelzinho surgiu na minha frente, escrito: Flávio, deixe de vaidade e foque no conhecimento útil. Essa experiência me fez desistir de vez da ideia do doutorado. Nesse meio tempo, o grupo que eu estava se desfez, pois o professor foi embora para a Inglaterra. Mas eu continuei na sala, sozinho. Era uma sala muito boa, eu ficava lá escrevendo todas as manhãs. Era um treinamento, mas não sabia disso ainda. Eu vejo esse período como correlato ao que Valdo vivenciou quando treinava psicografia sozinho. A autopesquisa me levou ao tema da compaixão, que por sua vez me levou ao tema das virtudes, mais precisamente da virtude relacionada com a compaixão. Mas no laboratório do CAEC me veio a intuição de que eu devia estudar todas elas, e não só a que se refere à disposição para ajudar. Nesse rumo mais amplo de investigação, tive contato com a filosofia aristotélica, e ao estudá-la a fundo vi que a psicologia e outras áreas do saber não conseguiram incorporar e executar ideias importantes de sua filosofia. Então a angústia veio forte, que encaro como um chamado. E aqui estou me dedicando a contribuir com artigos acadêmicos relacionados com o tema da racionalidade e virtudes, e me dedicando a ajudar as pessoas a se tornarem mais racionais e virtuosas, através do empreendimento que acabei de lançar, a Escola das Virtudes. Acabamos de presenciar mais um ProEx no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. E aí, pessoal, gostaram do programa? Então nós fizemos aquela pergunta lá no início falando da questão de que você já pensou nessa ideia da bússola, né? Você já percebeu que coisas que podem te orientar, às vezes, para um lado, para o outro. Então, basicamente, a gente entendendo um pouco aí o depoimento do Felipe, nós vimos que, primeiro, que nós não nascemos ontem, propriamente dito. Quer dizer, nós temos um ciclo de existências.
Ou seja, temos afinidade com as coisas do nosso passado. Se estamos mais lúcidos, nós vamos poder escutar e nos sensibilizar e refletir inspirações dadas pelos próprios amparadores que nos ajudam nisso. É lógico que nós podemos ter diversas travas, né, mecanismos de defesa do nosso próprio ego que bloqueiam a gente de estarmos vendo determinadas coisas por preconceito, por um paradigma ainda meio que atrasado. Vamos imaginar que a gente ainda tem essa vertente muito forte do materialismo. Mas o que vale a pena é de você buscar fazer a investigação. A investigação, um pesquisador sério, ele vai ter que fazer uma investigação de mente aberta, né? Ou seja, refletindo coisas, se permitindo a renovações. Porque nós podemos lidar com realidades muito superiores à nossa compreensão e que isso pode, de fato, mudar a nossa vida. E pense nisso, reflita sobre essas questões, lembrando que estar com a mente aberta, e é lógico, nós temos que manter o ceticismo, temos que estar céticos para tudo que a gente observa, para não entrarmos numa onda também de um buscador borboleta, de uma pessoa deslumbrada. Então, estar com discernimento, com lucidez, é fundamental. Mas também temos que manter aí a reflexão para renovar. Renovar faz parte da vida humana e da nossa existência. Bom final de semana a todos e todas. E contamos com você na próxima semana. E fique aqui com a programação RCI. Até mais.